Existe um símbolo tão poderoso que foi banido dos altares, apagado dos templos e condenado pelas religiões. Um emblema que representa o caos primordial, a força antes da criação, o poder que até os deuses temeram. Chamam-no de Caosfera, a estrela de 8 pontas. Mas o que poucos sabem é que esse símbolo não representa destruição. Ele revela o segredo do equilíbrio entre a ordem e o abismo. Hoje, você vai descobrir por que esse sinal foi ocultado da humanidade e o que acontece quando alguém ousa despertar sua verdadeira energia. Antes de entrarmos nesse mistério, deixe seu like, se inscreva no canal, porque o que você vai ouvir agora não é apenas história, é conhecimento que reverbera por séculos. A estrela de 8 pontas é muito mais antiga do que o termo magia do caos. Antes de ser associada a correntes ocultistas modernas, ela já era venerada em civilizações antigas como símbolo do equilíbrio universal. Na Mesopotâmia, a estrela de 8 pontas representava Ishtar, a deusa da guerra e da fertilidade, senhora dos destinos e dos desejos humanos. Para os babilônios, cada ponta da estrela simbolizava uma direção do universo, os caminhos do espírito que se expandem em todas as dimensões possíveis. Mais tarde, na tradição hermética, o 8 passou a representar o infinito, o ciclo eterno da criação e destruição. A forma espiralada do caos, que se move sem padrão, mas gera padrões em sua passagem, é o reflexo direto desse conceito. Nos séculos posteriores, o símbolo renasceu na alquimia e no esoterismo europeu. A Caosfera, um círculo com 8 setas irradiando para todas as direções, surgiu como a representação do potencial ilimitado da consciência. Cada seta aponta para um destino diferente, um universo alternativo, uma possibilidade entre infinitas. E foi exatamente por isso que o símbolo começou a ser temido. A magia do caos é a mais livre, perigosa e incompreendida de todas as correntes ocultas. Diferente de tradições antigas cheias de dogmas, ela prega que a crença é uma ferramenta e não uma prisão. Seu princípio é simples, mas devastador. Nada é verdadeiro, tudo é permitido. O praticante do caos não segue uma religião, nem rejeita nenhuma. Ele molda sua própria fé como quem cria um sigilo, um selo pessoal, um código do inconsciente. Nos rituais caóticos, o símbolo da Caosfera é usado como portal energético, o ponto zero do universo. O magista desenha o círculo, traça as 8 direções e, através de respiração, foco e visualização, mergulha na desordem primordial. O objetivo não é o controle, mas a aceitação do fluxo caótico da existência. Cada ponta da estrela é uma escolha, uma linha do destino. E ao compreender o centro, o ponto imóvel no meio do turbilhão, o magista compreende a si mesmo. Alguns rituais envolvem o uso de sigilos, símbolos pessoais criados com base em intenções ocultas.
O praticante destrói a forma racional do desejo, transformando-a num desenho, uma marca. Durante o transe ou a meditação, o sigilo é carregado com energia caótica, até que se dissolve na inconsciência, liberando seu poder. Essas práticas foram consideradas heréticas e perigosas. Afinal, um magista que entende o caos não precisa mais de intermediários, e nenhuma instituição tolera quem cria o próprio caminho para o divino. No hermetismo e na cabala, cada número carrega uma vibração. O número 8 é o símbolo da transformação eterna, o equilíbrio entre mundos. Quando deitado, ele se torna o símbolo do infinito, o eterno retorno, o fluxo sem começo nem fim. Verticalmente, é o pilar entre o céu e a terra. No tarô, o 8 está ligado à carta da justiça, o equilíbrio cósmico das forças universais. Na numerologia pitagórica, o 8 representa o poder material e espiritual em harmonia. Mas no ocultismo do caos, ele tem um significado ainda mais profundo. O 8 é o elo entre a ordem e a desordem. Cada ponta da estrela é um vetor de criação. O centro, o núcleo, é o vácuo primordial, o vazio de onde tudo nasce. Essa estrutura de 8 direções forma um mapa simbólico do multiverso ocultista. Um cosmos em expansão constante, movido pela força criadora do caos. Em muitas práticas herméticas, traçar o símbolo da estrela de 8 pontas era um ato de invocação do equilíbrio. Mas no contexto da magia do caos, ele se tornou algo mais, um código vivo, capaz de responder à energia e à intenção de quem o manipula. É por isso que alguns grimórios modernos o tratam como um selo mutável. Ele não é apenas um desenho, é um espelho da mente. E aquele que o encara vê refletido seu próprio caos interior. Por séculos, o símbolo foi banido. As religiões majoritárias não poderiam permitir a disseminação de uma ideia tão perigosa. A de que o poder não vem de deuses, mas da consciência humana. A Igreja medieval associou o caos à rebelião, ao demônio e à anarquia espiritual. Para os teólogos, admitir o caos como princípio criador era o mesmo que negar a ordem divina. E o que nega a ordem é considerado heresia. Muitos magistas foram perseguidos, livros queimados, práticas banidas. O símbolo de 8 pontas, que antes representava equilíbrio, foi distorcido. Passou a ser visto como marca de desordem, de ruína, de destruição. Mas o que os inquisidores não compreendiam era que o caos não é o oposto da ordem. É o terreno fértil onde a ordem nasce. Assim como o vácuo cósmico deu origem às estrelas, o caos é a matriz de toda a criação. Em escritos herméticos ocultos, há menções de que as antigas escolas de mistério guardavam esse conhecimento sob juramento. Dizia-se que aquele que compreendesse o caos poderia recriar a realidade à sua imagem. E foi exatamente por isso que o símbolo foi escondido, para que poucos tivessem acesso ao poder de remodelar o mundo. Entre as práticas secretas da magia do caos, existe um ritual chamado a Travessia do Centro. Ele representa o encontro com o núcleo da caosfera,
o ponto de pura potencialidade. O magista desenha o círculo, traça as 8 direções e posiciona-se no meio de olhos fechados. Cada direção representa um aspecto de si mesmo, luz e sombra, razão e instinto, matéria e espírito. Durante a meditação, ele dissolve todas as fronteiras mentais até sentir o colapso do eu. Nesse instante, o caos se manifesta. O segredo, que raros iniciados conhecem, é que o caos não destrói, ele liberta. Ao abandonar o controle, o magista desperta o poder oculto dentro de si. Ele percebe que a criação não vem da estabilidade, mas da mudança. O caos é o fogo original, a centelha divina que acende o universo e o mantém em constante transformação. Em certos grimórios modernos, há referências a uma prática chamada Roda do Infinito, onde o símbolo da caosfera é girado lentamente durante a meditação. A rotação cria um estado de hipnose simbólica. O praticante sente como se mergulhasse em um vórtice entre mundos. A consciência se expande. A percepção do tempo desaparece. E o que resta é o vazio criador, o silêncio, onde tudo começa. Esse é o verdadeiro segredo. O caos não é o inimigo da ordem. É o útero cósmico do qual a ordem nasce e ao qual ela sempre retorna. O símbolo do caos foi amaldiçoado não porque representa a destruição, mas porque revela a liberdade suprema do ser. Enquanto a ordem impõe fronteiras, o caos as dissolve. Enquanto a fé limita o que pode ser acreditado, o caos permite tudo. Por isso foi silenciado, por isso foi temido. Mas os antigos sabiam que, sem o caos, não há criação. É o impulso primordial, o eco anterior à luz, o abismo que dá forma ao universo. Hoje, o símbolo da caosfera ressurge, não como um emblema de rebeldia, mas como um lembrete de que o poder sempre esteve dentro do homem. Em cada mente há um universo em movimento, um cosmos particular, uma estrela de 8 pontas girando no vazio. E talvez o verdadeiro segredo proibido seja esse, que o caos é o nome oculto de Deus. E se o caos for a chave que os iniciados esconderam do mundo? E se no centro da desordem estiver a verdadeira ordem do Espírito? Pense bem, porque uma vez que você contempla o símbolo também estará em você. Se este conhecimento te interessou, inscreva-se no History Ancestral. Há verdades que só os corajosos ousam ouvir. E o caos é apenas o começo.